Samaria fazia parte do grupo de 3. Aleluia. E dentro desses 30, havia 3 que sobressaía. Havia 3 que, no meio de 30, Aleluia, eles sempre estavam em destaque, podemos dizer assim, por causa dos seus feitos. Mas esses 3 também, eu posso dizer, de acordo com o que nós lemos na Bíblia, parecia que eram homens sobrenaturais. E verdadeiramente é, porque a confiança no Senhor faz isso em nós. O sobrenatural em nós acontece. Se nós tomarmos a posição de acordo com a palavra de Deus, se nós confiarmos que Ele é fiel para efetuar, para agir em nossas vidas, Aleluia. irmão, o sobrenatural que acontece nas nossas vidas. O problema é que nós não tomamos posição, muitas das vezes, de forma correta. Nós tomamos posição segundo a nossa vontade, Sim, segundo Jesus. o nosso entendimento, segundo o nosso querer. Oh, e isso faz aleluia, com que nós Jesus. limitamos o poder de Deus Glória na a nossa Deus. vida. Sim, Senhor. Nós limitamos, nós paramos o poder de Deus. Mas quando nós Glória a determinamos de acordo com a Escritura, de acordo com a vontade de Deus, irmãos, o extraordinário acontece. Aleluia. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, para aí, esse homem parece que é sobrenatural, parece Glória que... a Deus. E somos, porque o sobrenatural de Deus, ele acontece na nossa vida e as pessoas vão Isso é ficar verdade, verdadeiramente Jesus. admiradas. E o que mais me interessou nos 3 valentes, Aleluia. as Escrituras vêm dizer que um desses 3 valentes, olha só, ele fere 800 homens com uma lança, sozinho, em uma batalha. 800 homens com uma lança. Ele não, é como se a Escritura dissesse, ele não trocou de ferramenta. Ele não mudou a arma para ferir 800 homens numa batalha, ele não mudou. Espírito Ele estava Santo de determinado, Deus. ele não tirou tempo nem para trocar de ferramenta, de Aleluia, instrumentos Jesus. para a guerra. Sim, sim. Ele estava decidido vencer aquela batalha, vencer aqueles Maravilhoso. 800 homens somente com uma ferramenta. Glória a Deus. E nós, para vencer os nossos inimigos também, nós temos que ter somente uma ferramenta. Os inimigos visíveis, os invisíveis. Porque muitas das vezes nós olhamos para o homem dizendo, isso aí tem se levantado como o meu inimigo, e começamos a desferir golpes a ele, entendeu? A falar mal, a revidar o mal com o mal, quando as Escrituras nos garantem que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. Então, quando nós sabemos qual é o nosso inimigo, nós sabemos qual ferramenta nós devemos usar. Isso é verdade. Qual instrumento para a batalha nós vamos usar. Maravilhoso, E nós sabemos que só Deus. existe uma ferramenta apropriada para nós vencermos as nossas guerras. Senhor, As guerras que são espirituais, mas muitas das vezes parece que parece não, que elas surgem, né, no natural. Glória a Deus. Né? Nós vemos no natural, mas nós sabemos que a nossa batalha verdadeiramente é no sobrenatural. Sim, E a Jesus. única ferramenta que nós devemos usar é a palavra de Deus. Glória Interessante a Deus. que esse homem não desistiu da ferramenta, ele agarrou na ferramenta dele e feriu 800 homens. O Espírito Que Santo batalha de poderosa. Deus. Esses filisteus, como eles davam trabalho, né? De tempo em tempo estava se levantando contra o povo de Israel. De tempo em tempo fazia algo que estava contrariando a vontade de Deus. E Deus permitia, Deus levantava um juiz. Deus permitia, aliás, os filisteus oprimir o povo de Israel por causa do pecado, por causa das falhas deles. Mas de repente Deus também levantava um juiz para exercer juízo e defender o povo de Israel. Deus estava sempre fazendo isso. Enquanto o povo era desobediente, enquanto o povo estava vivendo segundo a sua vontade, estava prostrando diante de outros deuses, ele permitiu os filisteus a se levantar contra o povo de Israel. Mas quando o povo voltava para Deus, Deus também levantava um juiz para poder defender. E no caso desses 3 valentes, olha só, o segundo homem, a Bíblia vem falar o nome dele de Eleazar, filho de Dodô. As Escrituras também vêm dizer que esse homem, ele, numa batalha, ele apunha a sua espada e começa a guerrear, a lutar, Glória a Deus. a defender o propósito de defender o povo de Israel, que a mão dele fica grudada na espada. Alguns vêm dizer que a mão dele adormeceu de tanto lutar, de tanto pelejar. Outros vêm dizer que pelo sangue do inimigo que escorria pelas mãos dele, o sangue secou a ponto da espada ficar grudada na mão. Meu Deus. Olha a determinação desse homem de vencer uma batalha. Olha só a vontade dele de sair dali vitorioso. Aleluia. Ele não soltou também a mão, não trocou a espada de mão. Ele não trocou, ele simplesmente agarrou e decidiu, não, eu vou descer aqui, eu vou vencer, eu vou lutar até vencer, até sair daqui vencedor. A ponto de a hora de parar, de acabar a guerra, não conseguir soltar a ferramenta, não conseguir soltar mais a espada. Trazendo para a palavra de Deus, será que nós estamos determinados a segurar, agarrar também a palavra de Deus, a vontade de Deus? Jesus. Estamos determinados em viver a palavra dele, custe o que custar, deixar que a palavra de Deus fique enraizada no nosso ser, verdadeiramente se tornar um só, a palavra em nós, um só. Nós, a ponto das pessoas olhar e dizer, peraí, mas
esse aí manifesta Cristo em tudo. E tudo Aleluia. manifesta Cristo na vida dele. Porque tudo que nós vamos fazer está de acordo com as Escrituras. Glória a Deus. Às vezes é esse o nosso maior problema, o nosso maior obstáculo. É porque muitas das vezes nós abrimos mão, sim, da palavra de Deus. Nós abrimos mão da vontade de Sim, Deus. Jesus. Nós não meditamos, nós tomamos posições Glória a Deus. sem examinar as Escrituras, sem orar, sem perguntar se Deus está nos dirigindo ou não, Desse jeito. sem pedir a direção dele. Glória a Deus. E o mais lindo aqui nesse texto, o mais lindo não, que todos são lindos, mas achei lindo esse texto aqui, também foi a forma de Samar. Versículo de número 11 diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, isso falando um dos três principais, dos valentes. Glória a E Deus. depois dele, Samar, filho de Agé, a Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aleluia. Interessante que nós sabemos que a terra de Israel foi uma terra prometida por Deus, Jesus. uma terra que Deus prometeu àquele povo, né? Aquele povo deveria lutar, os israelitas deveriam lutar e defender aquelas terras com toda a sua força, mas as Escrituras vêm dizer que o povo Aleluia. fugiu. As Escrituras vêm dizer que os filisteus Meu oprimiram Deus, e o amado. povo fugiu. Aí o aranita, Glória a que Deus. significa morador de montanhas, um habitante das montanhas, aquele que habitava nas montanhas, ele decide defender. Enquanto o povo que deveria defender, os israelitas deveriam defender, eles fogem. Mas Desse Samar jeito, Senhor. se coloca no meio Glória a do Deus. terreno, no meio da plantação de lentilha, Aleluia. e decide defender aquele terreno. As Oh, Escrituras diz que Espírito diz Santo que ele de Deus. defendeu e atacou. Ele defendeu e feriu os Aleluia, filisteus. Jesus. Interessante que quem tinha obrigação era o povo de Israel, mas ele decide defender. Por quê? Porque ele servia ao rei Davi, ele tinha amor pelo rei Davi, ele tinha preocupação em cuidar daquilo que era propriedade do rei. Aleluia. Ele decidia defender as vontades, aquilo que o rei tinha determinado, Meu aquilo Deus. que o rei dizia que eles tinham que proteger, esses valentes, esses homens, esses guerreiros. Ele estava determinado a lutar, por mais que ele lutasse sozinho. Glória a Deus. Por mais que ele lutasse sozinho, mas ali ele sabia a quem ele servia, o rei a qual ele servia, e ele sabia a quem aquele terreno pertencia, que era o rei Davi, a qual ele também servia. Então ele toma posição, ele se coloca no meio daquele terreno e decide Meu Deus. defender aquele terreno. Aleluia. As Escrituras vêm dizer que Glória te damos, Senhor. os filisteus atacavam e ele se defendia. As Escrituras vêm dizer que após se defender, Deus deu um grande livramento para ele. Eu creio. Deus deu um Jesus. grande livramento, permitindo que ele ficasse ileso e que o terreno de lentilha continuasse como propriedade do rei Davi. É outro Meu ponto, irmãos. Deus. Aleluia, Jesus. Deus estabeleceu para nós Glória te família damos, Senhor. como prioridade. É, Senhor. Deus estabeleceu para nós tantas coisas, deu tantas coisas para nós cuidar, para nós zelar, mas na hora de nós posicionarmos para enfrentar batalhas, para nós enfrentar lutas, enfrentar as grandes guerras em prol daquilo que Deus tem nos confiado, inclusive boas amizades, nós não defendemos. É verdade. Muitas das vezes nós fazemos como aquele povo que sai correndo, eles fogem ao ver o barulho do inimigo, o movimento do inimigo. Mas nós deveríamos fazer como aquele ararita, se posicionar, Aleluia. defender em primeira instância, depois atacar. E pode ter certeza, o Senhor nos dará todo o Glória a livramento. Deus, Aí, aleluia. aí falando de Samar, Meu eu Deus. lembro daquele homem que estava diante de Jesus Cristo, que tinha uma das mãos atrofiadas. Jesus, as Escrituras vêm dizer que os fariseus já estavam observando aquele homem para ver se Jesus operava milagre na mão daquele homem. Aleluia. Ele efetuava algum tipo de milagre naquele homem porque era sábado. Só que Jesus, olhando para aquele homem, Jesus dá uma ordem para aquele homem. Ele diz: homem, levanta-se, coloca-se ao meio. O homem, ele obedece, ele se Aleluia. posiciona. Aí quando ele chega diante de Jesus, ele coloca-se ao Glória. meio diante de Jesus. Jesus diz: agora estende a tua mão. Meu Deus. Ele estende a tua mão. Aleluia. E aquele homem, ele tem as duas mãos, com certeza ele tinha as duas mãos, mas uma era atrofiada, uma tinha defeito. E ele, entendendo a vontade de Jesus Cristo, ele mostra a mão defeituosa.
Ele poderia exibir a mão saudável, a mão sadia, Jesus. mas ele exibiu, ele mostrou para Jesus Glória te damos. a mão defeituosa, o problema que ele tinha, ele expôs ali. Aleluia, Jesus. Independentemente de quem risse ou de quem pensasse, de quem falasse mal dele, como os mestres da lei estavam ali para poder criticar, para poder falar, ele apresentou a mãozinha mirrada e Jesus efetuou um grande milagre. Mas ele tomou uma posição, ele foi ao meio e decidiu apresentar. Aleluia. Ali ele apresentou a humilhação Glória dele, talvez a a Deus. vergonha dele. Ele apresentou ali a fraqueza dele, a falha dele. Talvez ele apresentou ali naquele momento, com uma mão mirrada, ele apresentou a deficiência que impedia ele de cuidar bem da sua família, da sua casa. Jesus. Mas ele apresentou para Jesus Cristo, independentemente de quem pensasse ou de quem risse, da mãozinha atrofiada dele. Ele apresentou. Ele estava decidido a apresentar a Jesus Cristo, Meu Deus. sem saber até mesmo o que Jesus iria fazer. Espírito de Deus. Creio eu que ele estava naquela sinagoga, sim, buscando a Deus pelo milagre. Talvez ele não esperava que aquele milagre iria acontecer naquele momento. Jesus. Ele estava ali para poder ouvir a palavra de Deus, os Glória ensinamentos. a Deus. E graças Sim, a Deus sim. que naquele local ele encontrou Jesus Cristo chama. e apresentou a deficiência dele para Jesus Cristo. E Oh, Jesus operou um Espírito. grande milagre na vida dele. Creio eu que ele Glória, voltou para glória, casa glória, alegre, ele voltou sim, para casa Jesus. satisfeito. Por quê? Porque ele se posicionou no meio e Aleluia. apresentou a fraqueza dele, Glória apresentou a a Deus. falha dele. E às vezes é esse o nosso problema, porque muitas das vezes nós não enfrentamos as batalhas que precisamos enfrentar, porque não apresentamos as nossas fraquezas, porque não apresentamos as nossas vergonhas, porque não apresentamos as nossas limitações Sim, diante de Deus. Jesus. Às vezes nós temos o espírito de covardia quando deveríamos nos posicionar e fazer como Samar, Glória a Deus. defender, Sim, defender aquilo que é importante para nós, que aquele campo de lentilha, talvez para aqueles hebreus que fugiram, que correu, não era importante, mas para Samar, aquele campo de lentilha era importante. Aleluia. Aquele campo de lentilha, ele tinha uma grande importância na vida de Glória Samar. a Deus. Irmãos, nós só defendemos aquilo que é importante para nós. Só aquilo que é importante que nós defendemos. Às vezes nós abrimos mão de muitas coisas, é porque nós não priorizamos o que é importante para nós. Nós não examinamos. A nossa casa, a nossa família é importante? Será que fulano como meu amigo é importante?